No início da Guerra Fria, quando o mundo ainda respirava o ar pesado deixado pela Segunda Guerra Mundial, a União Soviética compreendia que a próxima disputa entre potências não seria travada apenas por ideologias, mas por presença, projeção de força e demonstração naval. Foi nesse cenário de reconstrução estratégica que surgiu o navio que se tornaria símbolo de uma transição histórica, o Yakov Sverdlov, navio líder da poderosa Sverdlov-class cruiser, conhecido oficialmente como Projeto 68 bis. Para entender o Yakov Sverdlov, é preciso voltar aos últimos anos da Segunda Guerra Mundial. A Marinha Soviética havia sofrido perdas significativas, embora tivesse desempenhado papel relevante em operações costeiras e de apoio terrestre, não possuía uma frota oceânica comparável às grandes potências marítimas. A liderança soviética, especialmente sob Stalin, acreditava que o futuro exigiria uma marinha capaz de operar além das águas restritas do Báltico e do Mar Negro. O objetivo não era apenas defender, mas projetar poder. O Projeto 68 bis foi a evolução direta do Projeto 68K, que por sua vez derivava de conceitos anteriores de cruzadores leves soviéticos desenvolvidos ainda antes da guerra. A experiência do conflito mundial revelou lições importantes: necessidade de maior autonomia, melhor proteção antiaérea, radar mais avançado e sistemas de controle de tiro mais eficientes. O resultado foi um cruzador robusto, de linhas clássicas, mas já nascido na era da eletrônica naval. O Yakov Sverdlov foi construído no estaleiro do Báltico, em Leningrado, uma cidade que ainda carregava as cicatrizes profundas do cerco alemão. Seu batimento de quilha ocorreu em 1949, e ele foi lançado ao mar em 1950, sendo incorporado oficialmente à Marinha Soviética em 1952. O nome homenageava Yakov Mikhailovich Sverdlov, importante figura bolchevique e aliado próximo de Lenin, morto em 1919. A escolha do nome não era apenas simbólica, era ideológica. Cada navio da classe carregava nomes que reforçavam a narrativa revolucionária soviética. Tecnicamente, o Yakov Sverdlov representava o ápice do conceito clássico de cruzador armado com canhões de grosso calibre. Ele deslocava cerca de 16 mil toneladas em plena carga, tinha aproximadamente 210 metros de comprimento e podia atingir velocidades superiores a 32 nós, impulsionado por turbinas a vapor alimentadas por caldeiras de alta pressão. Sua silhueta era elegante e agressiva ao mesmo tempo. 3 torres triplas de canhões de 152 mm dominavam o convés principal, 2 à frente e uma ré, prontas para disparar salvas devastadoras contra alvos de superfície. Mas o mundo estava mudando rapidamente. Quando Yakov Sverdlov entrou em serviço, os mísseis guiados começavam a transformar o conceito de guerra naval. Porta-aviões e submarinos ganhavam cada vez mais protagonismo. Ainda assim, para a doutrina soviética do início dos anos 1950, cruzadores como ele eram essenciais. Eles deveriam liderar formações, proteger comboios, apoiar operações anfíbias, sobretudo, representar a bandeira soviética em águas internacionais. Internamente, o navio era uma cidade flutuante. Sua tripulação ultrapassava 1.200 homens. Oficiais, engenheiros, operadores de radar, artilheiros, marinheiros, todos vivendo em compartimentos relativamente apertados, mas organizados com disciplina rígida. A Marinha Soviética valorizava profundamente a preparação técnica, e o Yakov Sverdlov tornou-se também uma plataforma de treinamento avançado. Cada exercício no Mar Báltico ou no Atlântico Norte era parte de uma estratégia maior: transformar a frota soviética em uma força respeitada e temida. Os sistemas de radar e controle de tiro eram modernos para a época. A classe Sverdlov incorporava radares de busca aérea e de superfície, além de sistemas dedicados à artilharia antiaérea. Isso refletia a experiência amarga da Segunda Guerra Mundial, quando ataques aéreos haviam se mostrado devastadores para navios despreparados. O Yakov Sverdlov carregava múltiplos canhões antiaéreos automáticos de 100 mm e 37 mm, formando uma densa cortina defensiva contra ameaças vindas do céu. Contudo, havia uma tensão silenciosa embutida em sua própria existência. Ele era, ao mesmo tempo, um símbolo de modernização e o último grande representante de uma era dominada pela artilharia naval pesada. Enquanto ele cruzava os mares em exercícios e demonstrações de força, os Estados Unidos já investiam pesadamente em grupos de batalha centrados em porta-aviões e em submarinos nucleares emergentes. A corrida tecnológica estava apenas começando. Durante seus primeiros anos de serviço, o Yakov Sverdlov participou principalmente de exercícios no Báltico e em visitas diplomáticas, projetando a presença soviética.
Essas missões tinham um caráter político tão forte quanto militar. Cada porto visitado, cada desfile naval, cada aparição pública reforçava a imagem de uma União Soviética ressurgente e determinada a competir no cenário global. Mas a verdadeira importância do Yakov Sverdlov não estava apenas em sua carreira operacional. Como navio líder da classe, ele representava o padrão a ser seguido. As decisões de engenharia, a organização interna, os sistemas instalados, tudo nele servia de referência para os cruzadores irmãos que seriam construídos em seguida. Ele era o protótipo operacional de uma frota que pretendia restaurar o prestígio marítimo soviético. E ainda assim, por trás do aço espesso de seu casco e do brilho das torres de artilharia, já se desenhava um dilema estratégico. A União Soviética estava investindo enormes recursos em cruzadores convencionais num momento em que a guerra naval começava a entrar na era dos mísseis guiados. Essa escolha refletia debates internos intensos sobre o futuro da frota, debates que se tornariam ainda mais evidentes após a morte de Stalin, em 1953. O Yakov Sverdlov navegava não apenas pelos mares, mas por um período de transição histórica. Ele foi concebido sob a lógica da Segunda Guerra Mundial, mas operou no início da Guerra Fria nuclear. Ele carregava canhões que representavam décadas de tradição naval, enquanto o futuro apontava para foguetes e ogivas. E é justamente nesse ponto que sua história começa a ganhar contornos ainda mais complexos, porque o destino do navio líder da classe Sverdlov estaria profundamente ligado às mudanças políticas internas da União Soviética e à redefinição completa da estratégia naval soviética nas décadas seguintes. À medida que os anos 1950 avançavam, o Yakov Sverdlov consolidava sua presença como um dos principais cruzadores da frota do Báltico. O mar que banhava Leningrado era estratégico e sensível. Ali, cada movimento soviético era observado de perto pelas marinhas da OTAN. A proximidade com a Europa Ocidental tornava o Báltico uma arena tensa, onde exercícios navais eram também mensagens políticas. O Yakov Sverdlov operava como capitã em diversas manobras. Sua imponência não era apenas técnica, era simbólica. Com mais de 200 metros de comprimento, 3 torres triplas de 152 mm dominando o horizonte e mastros repletos de antenas de radar, ele representava o renascimento da Marinha Soviética após as limitações impostas pela guerra e pelo período de reconstrução. A doutrina naval soviética naquele momento ainda via grande valor em cruzadores de artilharia pesada. Eles deveriam apoiar desembarques anfíbios no Báltico, garantir supremacia regional e atuar como núcleo de grupos de superfície. Em caso de conflito com a OTAN, esses navios poderiam bombardear posições costeiras, atacar forças navais inimigas e proteger comboios estratégicos. No entanto, mudanças profundas estavam ocorrendo em Moscou. Após a morte de Stalin em 1953, a liderança soviética passou por um período de reestruturação política. Nikita Khrushchev, que emergiria como principal líder da União Soviética, tinha uma visão diferente sobre o futuro da guerra. Para ele, o poder militar soviético deveria se concentrar em mísseis balísticos e forças nucleares estratégicas. Grandes navios de superfície começaram a ser vistos como caros, vulneráveis, em certa medida, obsoletos diante da ameaça de armas nucleares. Essa mudança de visão teve impacto direto na classe Sverdlov. Diversos projetos de expansão da frota de cruzadores foram reduzidos ou cancelados. Alguns navios planejados nunca foram concluídos. O Yakov Sverdlov, por ser o líder da classe, permaneceu ativo, mas passou a operar em um contexto estratégico cada vez mais incerto. Enquanto os debates estratégicos ocorriam nos altos escalões, a vida a bordo seguia disciplinada e intensa. O navio era um organismo complexo. As turbinas exigiam manutenção constante. As caldeiras operavam sob pressão extrema. Exercícios de tiro com as baterias principais eram realizados regularmente, demonstrando precisão impressionante. Uma salva completa das 3 torres de 152 mm podia lançar 9 projéteis em segundos, cada um com capacidade de causar destruição significativa contra alvos de superfície. Os sistemas antiaéreos também eram treinados incessantemente. A ameaça aérea, cada vez mais evidente na era dos jatos, exigia respostas rápidas. Operadores de radar passavam horas rastreando alvos simulados. Oficiais de controle de tiro coordenavam cálculos balísticos com precisão matemática. Cada exercício era uma coreografia de aço, vapor e disciplina. Mas havia uma questão inevitável: contra quem exatamente o Yakov Sverdlov lutaria? No início da Guerra Fria, o confronto direto entre superpotências parecia possível a qualquer momento.
Crises como a de Berlim aumentavam a tensão global. Ainda assim, o conflito aberto não se materializava. Em vez disso, a Marinha Soviética utilizava seus cruzadores como instrumentos de presença estratégica. O Yakov Sverdlov participava de visitas diplomáticas e demonstrações de força, reforçando alianças e projetando poder. O navio também serviu como plataforma de representação em eventos oficiais e desfiles navais. Essas ocasiões eram cuidadosamente coreografadas. A tripulação alinhada no convés, uniformes impecáveis, bandeiras desfraldadas, cada detalhe reforçava a imagem de ordem e poder. Contudo, enquanto Yakov Sverdlov mantinha seu ritmo operacional, a tecnologia naval evoluía rapidamente. Submarinos nucleares começavam a redefinir o equilíbrio marítimo. Mísseis antinavio tornavam-se uma ameaça concreta. Cruzadores exclusivamente armados com canhões começavam a parecer vulneráveis diante de projéteis guiados lançados a centenas de quilômetros de distância. Essa transição tecnológica criou um paradoxo. O Yakov Sverdlov era robusto, rápido e bem armado para padrões da década de 1940, mas a década de 1960 aproximava-se com novas regras de guerra. Ainda assim, o navio continuava sendo uma peça importante na estrutura soviética. Sua autonomia permitia operações prolongadas. Sua artilharia mantinha valor em cenários costeiros. E sua própria existência era uma afirmação de que a União Soviética possuía uma frota de superfície capaz de rivalizar, ao menos simbolicamente, com as marinhas ocidentais. Nos corredores internos do Kremlin e do Comando Naval, entretanto, decisões difíceis começavam a ser tomadas. Manter grandes cruzadores exigia recursos significativos, combustível, manutenção, tripulação numerosa. Em um contexto em que os mísseis estratégicos ganhavam prioridade, cada rublo investido precisava ser justificado. O Yakov Sverdlov, líder de sua classe, tornava-se gradualmente um elo entre duas eras, a da supremacia da artilharia naval e a da guerra guiada por mísseis. E seria justamente essa transformação estratégica, essa mudança profunda na forma de enxergar o poder marítimo, que determinaria o próximo capítulo da sua história. Durante a segunda metade da década de 1950, o Yakov Sverdlov já não era apenas um navio moderno, ele era um símbolo institucional dentro da Marinha Soviética. Como líder da classe Projeto 68 bis, sua presença em exercícios e desfiles navais carregava um peso político evidente. Cada aparição pública no Báltico era cuidadosamente observada por analistas militares do Ocidente. Fotografias eram tiradas à distância, silhuetas eram estudadas, relatórios eram redigidos em escritórios da OTAN. A Guerra Fria não era travada apenas com armas, mas com percepção. O Yakov Sverdlov participava regularmente de manobras combinadas envolvendo destroyers, submarinos convencionais e unidades auxiliares. Nessas operações, treinava-se desde escolta de comboios até ataques simulados contra forças de superfície inimigas. O cruzador, com seus 12 canhões de 152 mm distribuídos em 4 torres triplas, ainda representava um poder de fogo considerável. Em um confronto clássico entre esquadras, sua capacidade de lançar salvas rápidas e coordenadas poderia ser devastadora. Mas a Marinha Soviética começava a mudar sua ênfase operacional. Submarinos, especialmente os movidos à energia nuclear que começavam a entrar em serviço, passavam a receber prioridade estratégica. A ideia de negar o acesso marítimo ao inimigo, ameaçando linhas de suprimento transatlânticas, tornava-se central na doutrina soviética. Nesse novo cenário, grandes cruzadores de superfície deixavam de ocupar o centro da estratégia. Mesmo assim, o Yakov Sverdlov continuava relevante. Ele desempenhava funções de treinamento avançado para oficiais e artilheiros. Servia como navio-escola para práticas de coordenação de frota. E, acima de tudo, mantinha-se como instrumento de presença diplomática. Em um período em que cada movimento naval era interpretado como mensagem geopolítica, o simples fato de um cruzador soviético surgir em determinado porto já carregava significado. A vida a bordo, entretanto, refletia a realidade de um navio concebido em outra era tecnológica. Seus sistemas de propulsão dependiam de complexas redes de caldeiras e turbinas a vapor. A manutenção era constante. O calor nas salas de máquinas podia ser sufocante. Engenheiros trabalhavam turnos longos para manter a eficiência operacional. No passadiço, oficiais monitoravam radares que, embora modernos para o início dos anos 1950, já começavam a parecer limitados diante dos avanços eletrônicos da década seguinte. A guerra eletrônica evoluía rapidamente,
e a detecção por radar tornava-se apenas parte de um ambiente muito mais complexo de contramedidas e interferências. Outro fator começava a pesar: vulnerabilidade. A introdução de mísseis antinavio representava uma ameaça existencial para navios como o Yakov Sverdlov. Diferentemente dos projéteis de artilharia tradicionais, que exigiam contato visual e cálculos balísticos complexos, os mísseis podiam ser lançados a grande distância, guiados por radar ativo ou passivo. Um único impacto poderia comprometer seriamente um cruzador, independentemente da espessura de seu casco. Essa nova realidade gerava debates internos na Marinha Soviética. Modernizar a classe Sverdlov com sistemas de mísseis? Convertê-los em plataformas especializadas? Ou aceitá-los como navios de transição, úteis enquanto uma nova geração era desenvolvida? Alguns cruzadores da classe receberam modificações ao longo dos anos. Projetos de conversão foram estudados. Mas o Yakov Sverdlov, como navio líder, manteve em grande parte sua configuração original de artilharia pesada. E isso não foi um detalhe irrelevante. Ele tornou-se, cada vez mais, um representante vivo de uma filosofia naval que estava desaparecendo. Enquanto porta-aviões dominavam os oceanos ocidentais e submarinos nucleares patrulhavam silenciosamente sob as ondas, o Yakov Sverdlov ainda simbolizava o poder da artilharia clássica, uma herança da Segunda Guerra Mundial adaptada à Guerra Fria. Durante os anos 1960, sua atividade operacional foi gradualmente reduzida em comparação com o auge inicial. Ainda participava de exercícios e eventos oficiais, mas já não ocupava o centro da estratégia soviética. A prioridade deslocava-se para forças de mísseis estratégicos e submarinos. No entanto, a história do Yakov Sverdlov não é apenas uma narrativa de obsolescência tecnológica. Ela é também uma história de continuidade institucional. Ele serviu por décadas, atravessando mudanças políticas profundas dentro da União Soviética. Sobreviveu à era Stalin, operou sob Khrushchev e testemunhou o período de consolidação da Marinha Soviética como força oceânica global nos anos seguintes. Cada milha náutica percorrida por seu casco representava a ambição de um Estado que buscava afirmar-se como superpotência marítima. Mesmo que a tecnologia avançasse além dele, o navio permanecia como prova concreta de que a União Soviética podia construir grandes unidades de combate de superfície. E à medida que as décadas avançavam, uma pergunta silenciosa começava a se formar: qual seria o destino final de um navio concebido no auge da artilharia naval, mas que navegava em um mundo dominado por mísseis e armas nucleares? A resposta envolveria não apenas decisões técnicas, mas também mudanças profundas na própria União Soviética, mudanças que redefiniriam completamente o equilíbrio naval global. Conforme os anos 1970 se aproximavam, o Yakov Sverdlov já não era mais a vanguarda tecnológica da Marinha Soviética, mas também não era um simples relicário flutuante. Ele havia se tornado parte da estrutura permanente da Frota do Báltico, integrado a uma marinha que, nesse momento, já operava cruzadores com mísseis guiados, submarinos nucleares estratégicos e navios projetados para a guerra antissubmarino em escala oceânica. A União Soviética havia mudado profundamente desde o lançamento do Yakov Sverdlov. A crise dos mísseis em Cuba, em 1962, demonstrara ao mundo quão próxima a guerra nuclear poderia estar. A Marinha Soviética expandira sua presença para o Mediterrâneo, o Atlântico e até o Índico. O foco estratégico era claro: conter e desafiar o poder naval dos Estados Unidos em múltiplos teatros. Nesse novo cenário, cruzadores de artilharia pura como o Yakov Sverdlov ocupavam um papel secundário. Ainda podiam cumprir funções de apoio, treinamento e presença regional, mas não eram mais peças centrais da dissuasão soviética. O poder real passava a residir nos mísseis balísticos lançados de submarinos e nos cruzadores equipados com sistemas antinavio de longo alcance. Mesmo assim, o Yakov Sverdlov continuava navegando. Ele participava de exercícios de rotina no Báltico, realizava missões de representação e mantinha sua tripulação ativa e treinada. Para muitos marinheiros soviéticos, servir a bordo de um cruzador da classe Sverdlov ainda era motivo de orgulho. O navio era espaçoso para os padrões da época, relativamente confortável em comparação com unidades menores e possuía uma presença imponente que impressionava qualquer observador. Mas a manutenção tornava-se cada vez mais exigente. Sistemas projetados no final da década de 1940 enfrentavam desgaste natural. A modernização completa exigiria investimentos significativos, algo difícil de justificar em uma marinha que já direcionava recursos para plataformas mais modernas. Havia também o fator doutrinário.
A artilharia naval pesada, embora ainda eficaz em cenários específicos, não tinha o mesmo alcance estratégico dos mísseis guiados. Um cruzador armado com canhões precisava aproximar-se relativamente do inimigo para engajar. Em um ambiente saturado por aviação embarcada e mísseis antinavio, essa aproximação representava risco elevado. Durante a década de 1970, diversos navios da classe Sverdlov começaram a ser retirados de serviço ou reclassificados. Alguns foram transformados em navios de treinamento, outros serviram como plataformas auxiliares. O Yakov Sverdlov manteve-se ativo por um período considerável, mas sua relevância operacional diminuía gradualmente. A União Soviética, sob Leonid Brezhnev, investia fortemente na expansão global de sua marinha, mas esse investimento concentrava-se em novas classes, cruzadores lançadores de mísseis, destroyers modernos e submarinos de propulsão nuclear. O futuro era tecnológico, eletrônico e guiado por sistemas automatizados. O Yakov Sverdlov representava o último grande capítulo de uma tradição, a do cruzador clássico, herdeiro direto das batalhas de superfície do século XX. Ele era uma ponte histórica entre duas eras navais. Eventualmente, a decisão tornou-se inevitável. Após décadas de serviço, o Yakov Sverdlov foi desativado da Marinha Soviética. O processo não foi abrupto, mas parte de uma redução gradual da classe. A manutenção de navios antigos tornava-se economicamente inviável, especialmente em um contexto de pressões financeiras crescentes sobre o Estado soviético. Seu desmantelamento marcou simbolicamente o fim de uma fase específica da construção naval soviética. Não era apenas a retirada de um navio, era o encerramento de uma doutrina. Quando Yakov Sverdlov foi finalmente retirado do serviço ativo e destinado à desmontagem, encerrava-se a trajetória do navio líder de uma das últimas grandes classes de cruzadores de artilharia construídas no mundo. Ele não participou de grandes batalhas. Não esteve envolvido em confrontos diretos que definissem o rumo da história. Mas sua importância foi estrutural. Ele representou o esforço soviético de reconstruir uma marinha de superfície após a devastação da Segunda Guerra Mundial. Serviu como padrão técnico para uma classe numerosa. Foi símbolo de presença estratégica durante os primeiros anos tensos da Guerra Fria. E talvez o mais significativo, ele navegou durante um período em que o mundo mudava radicalmente, da guerra convencional à dissuasão nuclear, da artilharia ao míssil guiado, do confronto direto à competição geopolítica permanente. O casco do Yakov Sverdlov pode ter sido desmontado, mas sua história permanece como testemunho de uma era em que o poder naval ainda era medido pelo calibre dos canhões e pela imponência das silhuetas no horizonte. Mas para compreender completamente o significado do Yakov Sverdlov, é preciso ir além da cronologia de seu serviço e mergulhar em seu impacto estrutural dentro da estratégia naval soviética. Porque ele não foi apenas o primeiro de sua classe, ele foi o modelo operacional que consolidou uma filosofia de poder marítimo no pós-guerra. O Projeto 68 bis surgiu num momento em que a União Soviética buscava equilíbrio estratégico em todas as dimensões militares. No campo terrestre, o Exército Vermelho era massivo e experiente. No ar, a aviação avançava rapidamente. Mas no mar, havia uma lacuna histórica. A Rússia Imperial jamais fora uma potência naval dominante, e a Marinha Soviética herdara limitações estruturais profundas. A construção do Yakov Sverdlov simbolizou uma tentativa deliberada de corrigir essa fragilidade. Sua concepção priorizava a robustez estrutural. O casco era compartimentado de forma a aumentar a resistência a danos. A blindagem, embora não comparável à de um encouraçado, oferecia proteção significativa contra projéteis de médio calibre. As torres de 152 mm eram capazes de disparar a longas distâncias com cadência elevada, mantendo precisão respeitável graças aos sistemas de controle de tiro integrados. Mas havia algo ainda mais relevante: o navio foi projetado para operações prolongadas em mar aberto. Isso indicava uma mudança clara de mentalidade. A Marinha Soviética deixava de ser essencialmente costeira e passava a considerar cenários oceânicos. Durante a década de 1950, cruzadores como Yakov Sverdlov representavam a espinha dorsal da força de superfície soviética. Eles eram capazes de liderar grupos-tarefa, coordenar comunicações e sustentar presença prolongada. Em exercícios simulados, desempenhavam o papel de núcleo defensivo contra formações inimigas. Entretanto, ao mesmo tempo em que consolidavam essa presença, tornavam-se parte de um experimento estratégico. A União Soviética precisava testar na prática se grandes cruzadores convencionais ainda faziam sentido na era nuclear. A rotina a bordo refletia esse dilema silencioso.
Exercícios de tiro eram meticulosos. Simulações de combate incluíam manobras evasivas contra ataques aéreos. Treinamentos de controle de danos eram frequentes, incêndios simulados, inundações controladas, isolamento de compartimentos. A experiência da Segunda Guerra ainda estava fresca na memória institucional. Mas o cenário global tornava-se cada vez mais imprevisível. A proliferação de mísseis antinavios soviéticos e ocidentais alterava completamente o cálculo de sobrevivência de um navio de superfície. A própria União Soviética desenvolvia sistemas capazes de neutralizar cruzadores inimigos a grandes distâncias. Isso gerava uma ironia estratégica. As mesmas inovações que fortaleciam a Marinha Soviética tornavam Yakov Sverdlov mais vulnerável. Ainda assim, o navio manteve relevância por sua função política e institucional. Ele ajudou a formar gerações de oficiais. Serviu como plataforma de treinamento técnico avançado. Representou a Marinha Soviética em momentos de afirmação nacional. Ao longo de sua carreira, o Yakov Sverdlov testemunhou transformações profundas. A consolidação do bloco socialista, a corrida armamentista nuclear, a expansão da presença soviética nos mares distantes. Ele navegou durante um período em que o mundo esteve repetidamente à beira do confronto global. E, no entanto, nunca disparou seus canhões em guerra real. Esse fato não diminui sua importância. Pelo contrário, ele simboliza uma característica central da Guerra Fria: poder acumulado, exibido e mantido em prontidão, mas raramente empregado em combate direto entre superpotências. O Yakov Sverdlov foi construído para um tipo de guerra que não aconteceu. E ao sobreviver por décadas sem enfrentá-la, tornou-se parte da própria lógica da dissuasão. À medida que a União Soviética avançava para as décadas finais de sua existência, o navio já representava uma memória viva da fase inicial da Guerra Fria. Seu aço carregava a marca de uma era em que a supremacia naval ainda era medida em torres de artilharia e deslocamento bruto. Quando finalmente foi retirado de serviço e destinado à desmontagem, não foi apenas o fim físico de um casco, foi o encerramento de um capítulo na história naval mundial. Mas ainda há um aspecto fundamental que precisa ser explorado: como a classe Sverdlov, liderada pelo Yakov Sverdlov, influenciou o desenvolvimento posterior da Marinha Soviética e qual foi seu legado real dentro da evolução naval do século XX. Quando analisamos o legado do Yakov Sverdlov dentro da história naval soviética, percebemos que sua importância vai muito além de seu tempo ativo no mar. Ele foi o ponto culminante de uma filosofia naval construída ainda sob a sombra da Segunda Guerra Mundial, e, ao mesmo tempo, o último grande suspiro de uma era dominada pela artilharia pesada. A classe Sverdlov foi a maior série de cruzadores de artilharia construída no período pós-guerra. Isso por si só já revela a dimensão da aposta soviética nesse conceito. O Yakov Sverdlov, como navio líder, representava o padrão estrutural, técnico e organizacional que moldaria os demais navios da classe. Mas o que exatamente ele deixou como herança? Primeiro, a consolidação da capacidade industrial soviética para construir grandes unidades de combate modernas em série. A experiência acumulada na construção do Yakov Sverdlov e de seus navios irmãos fortaleceu estaleiros, cadeias logísticas e equipes de engenharia naval. Isso seria essencial nas décadas seguintes, quando a União Soviética passaria a desenvolver cruzadores lançadores de mísseis, navios antissubmarino especializados e plataformas de maior complexidade tecnológica. Segundo, a formação de doutrina. Os exercícios realizados com Yakov Sverdlov ajudaram a estruturar procedimentos de comando, coordenação de esquadras e integração de sistemas eletrônicos. Mesmo que o foco estratégico migrasse para mísseis e submarinos, a experiência de operar grandes navios de superfície permaneceu relevante. Terceiro, o fator psicológico e diplomático. Durante os anos iniciais da Guerra Fria, a simples existência de cruzadores como Yakov Sverdlov reforçava a imagem de que a União Soviética era capaz de competir navalmente com o Ocidente. A projeção de poder não dependia apenas de capacidade real de combate, mas também de percepção internacional. No entanto, há um aspecto quase filosófico em sua trajetória. O Yakov Sverdlov foi concebido para uma guerra convencional entre frotas, uma repetição ampliada das batalhas de superfície do século XX. Mas a Guerra Fria redefiniu completamente o conceito de conflito. A dissuasão nuclear tornou confrontos diretos entre superpotências improváveis. A guerra deslocou-se para conflitos indiretos, crises regionais e demonstrações de força cuidadosamente calibradas. Nesse ambiente, o Yakov Sverdlov tornou-se uma peça de estabilidade. Ele estava lá, armado, treinado e pronto, mas sua maior contribuição foi nunca precisar disparar em combate real.
Sua presença ajudava a compor o equilíbrio estratégico que mantinha o conflito contido. Com o tempo, a própria União Soviética evoluiu para uma marinha mais moderna e tecnológica. Cruzadores lançadores de mísseis passaram a ocupar o papel de capitânia. Sistemas eletrônicos avançados tornaram-se prioridade. A artilharia pesada deixou de ser o centro da estratégia. E ainda assim, o Yakov Sverdlov permaneceu como testemunha dessa transformação. Ele navegou durante a consolidação do bloco socialista. Operou em um período de intensa rivalidade naval no Báltico. Sobreviveu às reformas estratégicas pós-Stalin. Serviu durante a ascensão da Marinha Soviética como força oceânica global. Sua retirada do serviço marcou simbolicamente o fim da última grande geração de cruzadores puramente armados com canhões construídos em larga escala no pós-guerra. A partir dali, o futuro pertenceria aos mísseis guiados, à guerra eletrônica e à propulsão nuclear. O Yakov Sverdlov não foi protagonista de batalhas épicas. Não afundou navios inimigos nem participou de confrontos decisivos. Mas sua história é profundamente reveladora. Ela mostra como as nações constroem poder com base nas lições do passado, mesmo quando o futuro já aponta para outra direção. Ele representa o momento em que a União Soviética decidiu que precisava de uma marinha forte para ser levada a sério como superpotência. Representa o esforço industrial de reconstrução após a devastação da guerra. Representa a transição entre o mundo das batalhas de artilharia e o mundo da dissuasão nuclear. O aço de seu casco pode ter sido reciclado. Suas torres podem ter sido desmontadas. Mas sua importância permanece como capítulo essencial da história naval do século XX. Existe algo profundamente simbólico na silhueta do Yakov Sverdlov recortada contra o horizonte frio do Mar Báltico. A linha longa do casco, o convés elevado, as torres triplas alinhadas com precisão quase geométrica, tudo nele parecia transmitir permanência, força, continuidade. E, no entanto, ele foi construído em um momento de incerteza estratégica. Quando Yakov Sverdlov entrou em serviço no início da década de 1950, a União Soviética ainda buscava definir o que significava ser uma potência naval no mundo pós-1945. A vitória contra a Alemanha nazista havia consolidado o poder terrestre soviético, mas o domínio marítimo continuava sendo um território em disputa, e amplamente dominado pelos Estados Unidos e seus aliados. A construção da classe Sverdlov foi, portanto, uma afirmação política. Não se tratava apenas de defesa costeira. Tratava-se de afirmar que a União Soviética possuía capacidade industrial, técnica e estratégica para operar grandes navios de combate comparáveis aos de qualquer outra marinha. O Yakov Sverdlov era a materialização dessa ambição. Sua autonomia permitia operações prolongadas. Sua velocidade superior a 32 nós garantia mobilidade tática. Sua artilharia principal, composta por canhões de 152 mm, mantinha poder ofensivo respeitável contra navios de superfície e alvos costeiros. Sua bateria antiaérea refletia as lições aprendidas nos céus da Segunda Guerra Mundial. Mas enquanto ele patrulhava e participava de exercícios, o mundo avançava rapidamente para uma nova lógica de confronto. Submarinos nucleares soviéticos começaram a operar silenciosamente sob as águas profundas. Cruzadores e destroyers equipados com mísseis guiados passaram a redefinir a noção de alcance letal. A própria União Soviética investia em sistemas que tornariam navios de artilharia cada vez mais vulneráveis. Essa contradição faz parte do legado do Yakov Sverdlov. Ele foi simultaneamente moderno e ultrapassado. Moderno na reconstrução industrial soviética. Ultrapassado na lógica emergente da guerra de mísseis. E ainda assim, sua presença nunca foi irrelevante. Navios de guerra não são apenas plataformas de armas. Eles são instrumentos de política externa. São bandeiras flutuantes. São sinais visíveis de intenção estratégica. Durante décadas, o Yakov Sverdlov cumpriu esse papel com disciplina silenciosa. Ele participou de manobras no Báltico, representou a Marinha Soviética em eventos oficiais, serviu como escola prática para gerações de marinheiros e oficiais. Foi um elo entre tradições navais do passado e as inovações do futuro. Há algo quase poético no fato de que ele nunca tenha participado de uma grande batalha. Construído em um período de tensão máxima entre superpotências, ele navegou em um mundo permanentemente à beira da guerra, mas nunca mergulhou nela. Isso não é sinal de irrelevância. É sinal da própria natureza da Guerra Fria. O Yakov Sverdlov existiu para estar pronto. Para representar. Para intimidar, se necessário. Para mostrar que a União Soviética podia construir e manter grandes navios de combate.
Sua utilidade estava na possibilidade do combate, não na sua execução. Com o passar das décadas, à medida que novos navios equipados com mísseis assumiam o protagonismo, o cruzador de artilharia tornou-se um símbolo histórico dentro da própria Marinha Soviética. A tecnologia seguia em frente, mas o Yakov Sverdlov permanecia como memória viva de uma fase decisiva de reconstrução e afirmação. Quando finalmente deixou o serviço ativo, não houve grandes manchetes internacionais. Não houve cerimônias dramáticas amplamente divulgadas. Mas, silenciosamente, encerrava-se ali o ciclo de um dos últimos grandes cruzadores de artilharia construídos em série no pós-guerra. O Yakov Sverdlov foi mais do que aço e canhões. Foi uma declaração estratégica. Foi um elo de transição. Foi a prova de que a União Soviética pretendia disputar o domínio dos mares, mesmo que a natureza dessa disputa estivesse prestes a mudar para sempre. E ao olhar para trás, para sua construção em Leningrado, sua incorporação em 1952, suas décadas de serviço no Báltico e sua retirada gradual, percebemos que sua história não é sobre batalhas espetaculares, mas sobre transformação. Transformação tecnológica. Transformação doutrinária. Transformação geopolítica. Ele nasceu no eco da Segunda Guerra Mundial. Serviu sob a sombra da ameaça nuclear. E desapareceu quando a era dos mísseis consolidou definitivamente uma nova forma de guerra naval. Se observarmos com atenção a trajetória do Yakov Sverdlov, percebemos que sua história não é apenas a de um navio, mas a de uma mentalidade estratégica em transição. Ele foi concebido quando a guerra naval ainda era imaginada como um confronto de superfícies, como um duelo de aço contra aço no horizonte. Mas ele amadureceu em um mundo onde a ameaça podia vir invisível, veloz e distante, lançada por submarinos ocultos ou aeronaves fora do alcance visual. Essa mudança redefiniu o significado de poder naval. Durante o auge da classe Sverdlov, a União Soviética ainda consolidava sua identidade como potência oceânica. A experiência russa histórica sempre esteve mais voltada para a defesa continental. Construir grandes cruzadores de artilharia era uma afirmação clara de ambição marítima. Era a tentativa de dizer ao mundo que Moscou não seria apenas uma potência terrestre. O Yakov Sverdlov era a prova concreta dessa intenção. Ele carregava não apenas armamentos, mas uma mensagem. Seu deslocamento, sua silhueta, sua capacidade de navegação oceânica, tudo demonstrava que a indústria soviética havia alcançado um novo patamar após a devastação da Segunda Guerra Mundial. Estaleiros que haviam sido bombardeados e cidades que sofreram cercos prolongados agora produziam grandes unidades de combate em série. Mas enquanto a União Soviética afirmava sua presença com cruzadores como o Yakov Sverdlov, o próprio conceito de guerra estava mudando. A doutrina naval soviética evoluiu para privilegiar a negação do mar ao inimigo, principalmente por meio de submarinos e mísseis antinavio. A ideia não era necessariamente dominar os oceanos da mesma forma que a Marinha dos Estados Unidos, mas tornar qualquer presença adversária extremamente arriscada. Nesse novo paradigma, cruzadores de artilharia tornavam-se peças secundárias. Ainda úteis, ainda respeitáveis, mas não centrais. E, no entanto, há algo fundamental que não pode ser ignorado: o Yakov Sverdlov serviu durante décadas. Ele não foi descartado rapidamente. Não foi considerado inútil. Ele permaneceu ativo porque ainda havia espaço, ainda havia função, ainda havia utilidade. Sua presença no Báltico tinha valor estratégico claro. A região era confinada, sensível e densamente monitorada pela OTAN. Em um cenário de conflito regional, um cruzador armado com múltiplas torres de 152 mm ainda poderia exercer pressão significativa contra alvos costeiros ou embarcações inimigas. Além disso, o fator humano é essencial. Mais de 1.000 homens serviam a bordo. Para cada geração de marinheiros que passou por seus convéses, o Yakov Sverdlov era mais do que uma ferramenta estratégica. Era seu ambiente de vida, de aprendizado, de disciplina. Ele formou oficiais que mais tarde comandariam navios equipados com mísseis modernos. Ele treinou artilheiros que testemunhariam a substituição dos canhões por lançadores guiados. Ele foi uma escola viva da tradição naval soviética. Quando finalmente foi retirado de serviço, sua história já estava consolidada como capítulo importante do desenvolvimento naval do pós-guerra. Ele marcou o ponto em que a União Soviética decidiu investir seriamente em uma marinha de superfície robusta. Marcou também o momento em que essa estratégia começou a ser superada pela revolução tecnológica dos mísseis. O Yakov Sverdlov é, portanto, um símbolo de transição. Ele nasceu da lógica das grandes batalhas navais do século XX. Serviu na era da dissuasão nuclear.
E desapareceu quando o futuro passou a pertencer aos sistemas guiados e à guerra eletrônica. Sua trajetória nos lembra que a história militar não é feita apenas de combates, mas de preparação, de adaptação e de escolhas estratégicas. Cada navio carrega consigo a visão de mundo de quem o construiu. E o Yakov Sverdlov carregava a visão de uma União Soviética determinada a ser reconhecida como potência global. O Yakov Sverdlov não terminou sua história em meio a explosões, nem sob o fogo inimigo, nem afundando dramaticamente em combate. Seu fim foi silencioso, como silenciosa foi grande parte da própria Guerra Fria. Mas isso não diminui sua importância. Pelo contrário. Ele foi um navio que existiu para um conflito que nunca chegou a acontecer entre as superpotências. E, de certa forma, isso foi sua maior missão cumprida. Quando Yakov Sverdlov foi incorporado à Marinha Soviética em 1952, o mundo estava dividido por uma linha invisível, mas profunda. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Do outro, a União Soviética e o Bloco Socialista. O mar tornará-se uma extensão dessa divisão. Cada navio lançado ao mar era uma mensagem estratégica. Como líder do projeto 68 bis, o Yakov Sverdlov representava a determinação soviética de reconstruir sua capacidade naval após a devastação da Segunda Guerra Mundial. Ele simbolizava o esforço industrial de Leningrado, a reorganização da doutrina naval e a ambição de disputar espaço nos mares do mundo. Seus canhões de 152 mm eram a herança direta das batalhas do passado. Sua estrutura robusta refletia a experiência amarga de conflitos recentes. Mas seu serviço ocorreu em uma nova realidade, a da dissuasão nuclear, da vigilância constante e do equilíbrio de poder. Ele navegou durante a consolidação da Guerra Fria. Testemunhou a transformação da Marinha Soviética em uma força oceânica de alcance global. Viu o surgimento de submarinos nucleares, de mísseis antinavio de longo alcance e de sistemas eletrônicos que redefiniram completamente a guerra naval. E mesmo diante dessas mudanças, ele permaneceu relevante por décadas. Porque navios como Yakov Sverdlov não eram apenas instrumentos de combate. Eles eram ferramentas de presença. Eram demonstrações físicas de poder. Eram afirmações visíveis de soberania e capacidade industrial. Cada vez que ele deixava o porto, levava consigo não apenas sua tripulação, mas o peso simbólico de uma superpotência emergente. Sua retirada marcou o encerramento de uma era. A era dos grandes cruzadores de artilharia construídos em série no pós-guerra chegou ao fim. O futuro pertenceria aos mísseis guiados, à guerra eletrônica, à propulsão nuclear. O mundo naval tornava-se mais tecnológico, mais automatizado, mais letal, e menos dependente do trovão dos canhões. Mas há algo que permanece. O Yakov Sverdlov representa o momento em que a União Soviética decidiu que precisava ser levada a sério nos oceanos. Ele representa a transição entre dois mundos militares. Ele é a prova de que a história naval não é feita apenas de batalhas decisivas, mas também de preparação, adaptação e demonstração de força. Ele nasceu sob a sombra da Segunda Guerra Mundial. Serviu sob a tensão permanente da ameaça nuclear. E encerrou sua jornada como testemunha de uma transformação global. Sua história nos lembra que cada navio é um reflexo do tempo em que foi construído, das esperanças, dos medos e das estratégias de sua nação. E o Yakov Sverdlov foi, acima de tudo, um símbolo de ambição marítima em uma era de incerteza absoluta. Se você gostou dessa imersão profunda na história naval da Guerra Fria, se quer continuar explorando navios, batalhas e decisões estratégicas que moldaram o mundo moderno, então já deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos longos, detalhados e pesquisados com seriedade histórica. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder os próximos documentários completos sobre história naval e militar real. Aqui a gente vai além da superfície, mergulha no contexto, nas escolhas estratégicas e no impacto humano por trás de cada casco de aço. Nos vemos no próximo capítulo da história.